eu acredito que foi 2 meses atrás, eu iniciei uma série que se chama Clichê Evangélico. É uma série de 3 sermões. Então, na última vez em que eu estive aqui, eu falei sobre o clichê evangélico chamado de sacrifício de louvor ou sacrifício espiritual. Que há muita confusão no meio evangélico a respeito do que é o sacrifício de louvor, o que é o sacrifício espiritual. E nós corremos sobre o texto bíblico e vimos ali 7 exemplos do que nós, como sacerdotes da Igreja de Cristo, mediante o sangue de Cristo, executamos ou deveríamos executar para a honra e glória do nosso Rei. Então nós discutimos isso, era um texto de 1 Pedro, e nós falamos ali em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, o versículo central sobre o sacrifício de louvor. Hoje, nós continuamos na carta de Pedro, no 1º capítulo, e nós vamos falar sobre outro clichê evangélico. E o clichê evangélico que nós temos hoje é: sangue de Jesus tem poder. Os irmãos já devem ter escutado essa expressão alguma vez na sua caminhada cristã. Sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. E aí vamos repetindo aquela expressão, muitas vezes sem saber o que ela significa. E é exatamente isso o significado de clichê. Clichê é repetir algo vezes e vezes até perder a sua originalidade. É o que acontece no cinema. De tanto repetirem o desfecho de determinada cena, você já sabe, agora o mocinho vai beijar a mocinha. Então isso é um clichê. Você repete tantas vezes que você perde a originalidade. E é exatamente isso que tem acontecido no meio evangélico hoje. Nós temos repetido como papagaios uma série de expressões evangélicas e perdemos a originalidade do texto. E a minha intenção hoje é resgatar o que é realmente o sangue de Jesus tem poder. E se um dia você se deparar com alguém falando o sangue de Jesus tem poder, você pode resgatar o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 21, e realmente ali avaliar se aquilo que está sendo dito, ou aquilo que está sendo atrelado à expressão sangue de Jesus tem poder, é legítimo e agradável aos olhos de Deus. Então o que nós temos hoje no Brasil é exatamente isso: sangue de Jesus tem poder, e aí coloca um ponto de exclamação. É quase como se o em nome de Jesus, no final da sua oração, fosse substituído por uma outra expressão um pouco mais turbinada. Eu quero algo de Deus, e aí no final, em vez de falar em nome de Jesus, eu falo sangue de Jesus tem poder, e aí pode me mandar. Será que é isso o que a palavra de Deus diz? Ou toda hora que há algum problema eu clamo o sangue de Jesus tem poder, como se aquilo fosse realmente sanar todos os meus problemas, como um abracadabra? Não, não é isso. Então as pessoas vão simplesmente aumentando a intensidade, falando cada vez mais alto, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. E no final, as pessoas não têm a mínima noção do que estão dizendo. E todas as vezes que nós tomamos o nome de Cristo, o nome de Deus, de maneira leviana, sem conhecer o texto bíblico, nós estamos desonrando o nosso Deus. Então é importante que sim, usemos a expressão sangue de Jesus tem poder, mas com respaldo bíblico, aonde a Bíblia fala que eu posso usar aquela expressão, sangue de Jesus tem poder. Então, nós precisamos entender, e é importante, a carta de Pedro tem 5 capítulos. 5 capítulos. Foi endereçada para gente que estava sofrendo, que estava morrendo, e que precisava de um alívio de Pedro muito rápido. E aí o que faz? O que o médico faz logo como encontra o seu paciente em dor? A primeira coisa que ele quer fazer, e imediata, é o quê? Sanar a dor. Então é importante ver o que aparece, quando você se deparar na Bíblia com uma carta que é designada para pessoas em desespero e dor, atente-se aos primeiros versículos, porque é o primeiro remédio, é o alívio imediato, e o sangue de Jesus aparece logo nos primeiros versículos. Por quê? Porque Pedro sabe que o sangue de Jesus tem poder para tratar o problema daquelas pessoas que estavam debaixo de perseguição e sofrimento. Olha o que o texto diz: eu sou Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Pedro
já traz o assunto sangue de Jesus nos primeiros versículos, porque ele tem a intenção de trazer àqueles irmãos, olha, o que eu vou falar para vocês é importante, e o sangue de Jesus vai ajudá-los a passar por esse momento difícil. Tanto que o texto de hoje que nós vamos expor, aonde ele está? No capítulo 5? Não, ele ainda está no capítulo 1. Ainda no capítulo 1, no versículo 18, ele desenvolve o que ele quis dizer no segundo versículo. Olha, agora eu vou explicar para você porque eu te dei o remédio logo que eu cheguei com a minha carta. Então vamos entender o que está acontecendo. Antes da gente ir direto para o texto, é importante que nós entendamos o que aconteceu com aquele pessoal. Aqueles irmãos estavam debaixo de perseguição porque no dia 19 de julho do ano 64, algo terrível aconteceu em Roma. Roma pegou fogo, foi colocada em chamas pelo imperador Nero. 14 distritos, 11 distritos de Roma, dos 14, totalmente destruídos. Foi um fogo incontrolável. Durante 6 dias, o fogo não conseguia ser apagado. Destruiu e consumiu toda Roma. As pessoas ficaram desesperadas, morrendo, asfixiadas ou queimadas durante 6 dias. Corriam para os seus templos, e quando chegavam aos seus templos, pedindo desesperadamente pelo socorro dos seus deuses, sabe o que aconteceu? Os templos estavam em ruínas, em chamas, pois nem os deuses romanos conseguiram controlar aquele fogo terrível, e alguém levou a culpa, e essas pessoas que levaram a culpa foram os cristãos, e aí eles passaram por muita perseguição. Qual é a motivação? Qual é a raiva e o ódio com aquelas pessoas que viram seus filhos serem carbonizados? Quando disseram para eles, olha, o culpado do seu filho carbonizado é aquele cristão ali. E aquelas pessoas começaram a ser perseguidas, e é por isso que a carta de Pedro, no primeiro versículo diz, vocês estão peregrinos, dispersos em todas aquelas regiões que nós lemos, que é hoje a Ásia Menor. Eles precisavam de ajuda, eles precisavam de alento e conforto do apóstolo Pedro, e ele faz isso na sua carta. Então, nós temos aqui a região de Roma, ali na Península Itálica, e aonde que eles estavam? Eles estavam exatamente do outro lado. É mais ou menos a distância entre Porto Alegre e Belém do Pará. Então, o fogo pegou em Porto Alegre, e as pessoas foram se alojar e fugir em Belém do Pará, em termos de distância geográfica. Muito longe, mas a perseguição chegou até eles. E eles não sabiam se iam estar vivos na semana seguinte ou não. Então, o texto que nós temos aqui diz em 1 Pedro, ele elabora sobre aquilo que ele já deu no segundo versículo. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Então, o que nós vamos ver hoje, meus irmãos, é que o sangue de Jesus realmente tem poder. E o apóstolo Pedro quis usar desses poderes para aqueles irmãos. E existem 4 poderes consubstanciados nesse texto, nesse pequeno pedaço de texto da carta de Pedro. E nós vamos ver hoje quais são esses 4 poderes. Então, o primeiro poder que nós temos é o poder de resgate. E essa verdade está consubstanciada no versículo 19. Olha só o que o apóstolo Pedro diz. Não, desculpa, versículo 18 e 19, mas no versículo 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Vamos entender, o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é que o sangue de Cristo, sim, tem um valor imensurável, exatamente para nos resgatar e pagar o preço da nossa condenação por causa do nosso pecado. Olha só, ele fala sobre prata e ouro. E aqui eu trouxe a tabela periódica dos elementos para a gente ver. Ali no grupo 1B, que nós estamos vendo, você vai ver cobre, prata e ouro. Então, cobre, prata e ouro não estão ali por acaso. E apenas uma digressãozinha para entender por que ele fala que ouro perece.
porque isso é muito mais precioso do que ouro. Então nós temos cobre, prata e ouro. E prata e ouro é o que está no texto. E no entanto ele diz que perece, mas se os irmãos se lembram um pouco das aulas de química, a gente sabe que ouro não oxida, não perece, é metal. Tanto que é uma das riquezas que as pessoas mais investem seu dinheiro em momentos de crise, no mercado financeiro. Por que o ouro perece? A gente precisa entender o que é que o apóstolo Pedro tinha em sua mente quando ele escreveu isso. Olha só, para a gente entender um pouco melhor, às vezes a gente precisa ir em algum outro texto, para entender o entendimento daquelas pessoas da época com relação à metalurgia. Tiago, no capítulo 5, diz: o ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Nesse texto de Tiago, Tiago está condenando as pessoas que são ricas e usam da riqueza para oprimir as pessoas menos favorecidas financeiramente. E ele diz: a ferrugem do seu ouro vai ser testemunho para você. Aqueles micrômetros de ferrugem do ouro daquelas pessoas, aos olhos de Deus, é uma testemunha super eloquente a respeito da condenação daquelas pessoas. E é essa intensidade que Tiago traz aqui. Ou seja, o ouro perece. Em que sentido? Ele ferruja. Olha só o que acontece. Aqui tem um vídeo que mostra exatamente como acontece a purificação do ouro. Então, você tem o ouro, e aí com auxílio de calor, você vai purificando o ouro. Se os irmãos sabem, já compraram alguma peça de ouro, você talvez tenha se deparado na etiqueta com ouro 18 quilates e 24 quilates. O que é o ouro 18 quilates? O ouro 18 quilates, ele diz exatamente isso. É como se eu pegasse a barra de ouro, dividisse ela em 24 partes. 18 partes dela é ouro puro, as outras 6 é qualquer outro metal, e é esse qualquer outro metal que enferruja. E para que nós eliminemos e purifiquemos o ouro, precisamos usar o calor. Então o ouro 24 quilates é o ouro que tem 24 partes, em que você divide em 24 partes, e as 24 partes é ouro. O ouro de 18, apenas 18 partes é puro ouro, as outras 6 vão ser outros metais. E esses outros metais são aqueles que enferrujam. São aqueles que geram aquela corrosão que escurecem a peça de ouro. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, olha, o ouro que vocês têm em tanto valor e que atravessa os séculos como instrumento de valor tão preservado, isso, aos olhos de Deus, não vale nada perto do sangue de Cristo. O sangue de Cristo faz o que o ouro nunca fará. Ele está trazendo à memória das pessoas o quê? O ouro, que é tão importante para a sociedade, nada vale perto do resgate, o preço do resgate que nós temos no sangue de Cristo. Para corroborar um pouco essa ideia do resgate, olha só o que nós temos. É a transação dos séculos. O sangue de Cristo é um instrumento de compra das nossas vidas. Nós temos em 1 Timóteo, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que não há classe social no mundo, porque antes desse versículo vem reis e poderosos. Não há classe social no mundo que não possa ter os seus pecados comprados pelo sangue de Cristo. O rei e o mais humilde são tão devedores diante de Deus, da mesma forma, não há distinção entre o que o rei deve diante de Deus e o que a pessoa mais humilde em seu reino deve diante de Deus. Todos nós estamos condenados e somos devedores de Deus por causa do nosso pecado. Mas esse sangue precioso de Jesus consegue e paga pelo resgate do mais simples como do mais poderoso aos olhos do mundo. Todos eles têm diante de Deus a oportunidade de ser comprados pelo sangue de Cristo, mediante o amor de Deus, que sangra Cristo na cruz. Então é isso que acontece. E olha só o que Lucas diz no versículo 28 do capítulo 20. Um versículo maravilhoso, um versículo que deve falar aos nossos corações. Por quê? Porque isso envolve a vida da igreja. Cuidem, aqui é um conselho para os pastores, pessoas que cuidam do rebanho de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu
próprio sangue. Nesse versículo, Lucas está descrevendo aqui, está mostrando para nós, que quando nós vemos um pastor preocupado no pastoreio do seu rebanho, que muitas vezes dorme tarde e acorda cedo, pensando no zelo do seu rebanho, sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe que o resgate foi feito com o sangue de Jesus. Teu pastor é um pastor sério, um pastor que sofre pelos rebanhos e quer apresentar o seu rebanho muito melhor, apresentá-lo diante de Deus, para o Supremo Pastor de uma maneira santa. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Sua igreja acabou de está numa fase de transição de pastor, e vocês estão averiguando quem é que vai assumir o púlpito e o rebanho, cuidar do rebanho. Se ele for zeloso, um homem que sofre por causa do seu rebanho, sangue de Jesus tem poder. Veja o poder, ter um pastor diante de Deus, comprometido com o seu rebanho. Se você tem a honra, você que está assistindo longe, ou vai assistir isso em algum outro momento, e você tem na sua igreja um homem de Deus como assim, meu irmão, regozije no Senhor, sangue de Jesus tem poder, porque esse homem atua dessa forma, porque ele sabe o preço que o sangue de Cristo tem. Indo para o segundo poder que nós temos, o sangue de Cristo, e é um poder que hoje é muito esquecido. O sangue de Jesus tem poder para nos libertar de uma vida fútil. E essa verdade está consubstanciada no versículo 18. Olha o que diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Pedro está dizendo, sim, que nós, seres humanos, somos mestres em arrumar para nossas vidas uma vida fútil. Nós somos especialistas em investir todo o nosso tempo e recursos financeiros e materiais na própria satisfação da nossa carne. E o pior, nós ensinamos nossos filhos a fazer o mesmo, porque o texto diz: vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Nós vivemos de modo egoísta, nossos pais eram egoístas, nos ensinaram a viver de modos egoístas e adivinha o que vai acontecer? Estamos ensinando nossos filhos a viver de modo vazio e egoísta. Caso não haja uma interrupção dessa maneira vazia de viver. E o que é que pode interromper essa vida vazia e fútil de viver? O sangue de Jesus. Antes eu passava todo o meu tempo procurando satisfazer as vontades da minha carne. Todo o meu dinheiro era destinado para atividade A, atividade B, atividade C. Todo o meu tempo, toda a minha mente, todo o meu coração era dedicado para aquilo. Mas sabe, um dia eu me arrependi, Deus abriu meus olhos. Sangue de Jesus tem poder. E hoje, os meus recursos, o meu tempo, o meu coração e a minha mente não estão mais ali, estão em outra obra, porque Ele me redimiu de uma maneira vazia de viver. Então o sangue de Jesus tem poder, sim, nos liberta dessa maneira vazia de viver. Outro poder que nós temos do sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, porque Ele é a mais pura expressão do amor de Deus. E essa verdade está consubstanciado no versículo 20. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. O sangue de Cristo, que haveria de ser derramado na cruz, Jesus sendo massacrado na cruz. A cruz não era um instrumento para fazer a pessoa morrer rápido. A cruz era um instrumento para que a pessoa ficasse o mais tempo possível viva nela, sangrando e perpetuando a sua dor. E Jesus derramou muito sangue na cruz, era um instrumento de derramar da cruz, foi um sacrifício, um holocausto sangrento. E sabe por que isso aconteceu? Porque aquele sangue de Cristo é o preço do resgate dos nossos pecados, e Deus não o poupou. Deus não poupou Jesus de uma gota sequer, quando Ele o colocou na cruz, e o puniu,
e o massacrou e o tornou maldito na cruz, é para que você, que é maldito aos olhos de Deus por causa do seu pecado, se tornasse bendito, filho de Deus. Então, é a expressão de Deus. É quando Deus nos aproxima. Sangue de Jesus tem poder. Deus não gosta de mim. Deus não se importa com meus problemas. Sangue de Jesus tem poder. Ele não poupou o seu próprio filho. O seu filho sangrou na cruz para que você fosse salvo. E hoje ele é teu pai. Hoje você pode se derramar diante dele. Você foi ao Calvário e você viu todo aquele sangue. Aquele sangue é o preço de entrada para o átrio celestial. É a maneira como você entra diante de Deus. Quando nós nos apresentamos diante de Deus e vamos caminhando diante do trono de Deus, nós deixamos pegadas, as pegadas de sangue, porque a gente passou no Calvário antes. Olha para trás e vê as pegadas de sangue. Você foi lá, você viu o que aconteceu. Olha só o que diz em Atos capítulo 2. Planejado pelo amor de Deus, israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. O amor de Deus preparado antes sequer que o mundo tivesse sido criado. O sacrifício sangrento, o espetáculo de sangue preparado para que nós fôssemos comprados muito antes de que o mundo existisse ou nós mesmos existíssemos e fôssemos criados. E o quarto poder que nós temos do sangue de Cristo? Qual é o quarto poder que nós temos no texto? O quarto poder está consubstanciado no versículo 21. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Meus irmãos, o sangue de Jesus tem poder para guardar a nossa esperança. E é por isso que quando estamos sob provas e tentações e passamos por momentos difíceis, como aqueles irmãos que receberam a carta estavam, o sangue de Jesus é o penhor daquela esperança que eles tinham. Por causa do sangue de Cristo que foi derramado na cruz, aqueles irmãos sabiam que o melhor os aguardava, que uma vida com Deus no reino celeste e no reino que ainda há de vir milenar estava preservado para eles. É a garantia, o poder da garantia da nossa esperança. A sua esperança é viva e guardada pelo sangue de Cristo, pelo poder do sangue de Cristo. Então, o que nós temos com relação ao espetáculo sangrento, o holocausto de Jesus Cristo, é sim, muito sangue derramado, porque o sangue precede a glória. E veja só o que o texto diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus exaltou a mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sim, ele se esvaziou, foi obediente até a morte de cruz, foi ali que ele derramou e tingiu aquele solo do Calvário de vermelho, com o seu sangue, para que nós fôssemos redimidos. Mas não parou por aí, porque Deus o exaltou. Ele é o nosso rei, e o sangue preserva essa união que nós temos agora na família celestial. Então esses são os 4 poderes que nós vimos hoje. O poder de Jesus, o sangue de Jesus tem poder? Tem. Ele tem poder para resgatá-lo do pecado. Não há pecado maior, não há tamanho de pecado ou pecado impossível que não seja resgatado pelo sangue de Cristo.
Você pode ser a pior das pessoas, inclusive aos olhos do mundo, mas se você se arrepender e chegar diante de Deus, e entregar sua vida a Jesus, o sangue de Cristo derramado no Calvário, também cobre os seus pecados, também te compra, também cobre 1000 vezes, 1 milhão de vezes a dívida que você tem diante de Deus por causa do seu pecado. O sangue de Jesus tem poder, poder de resgate. Sangue de Jesus tem poder, libertação da vida fútil. O mesmo sangue de Jesus que nos liberta da vida fútil quando nos convertemos, é o mesmo sangue de Jesus que tem poder para nos relibertar das nossas eventuais caídas em vidas fúteis. Nada impede de nós, cristãos, começarmos a viver vidas fúteis. Eu aconselho os irmãos a resgatarem algumas pastorais, algumas semanas atrás, em que o pastor Marcos falou sobre futilidades. O que é uma vida fútil? Releia essa pastoral. Veja se sua vida se encaixa naqueles critérios de vida fútil. Pois Jesus Cristo derramou seu sangue, e o sangue dele tem poder para nos libertar novamente dessa vida fútil, uma vida vazia, voltada para os nossos próprios interesses. Sangue de Jesus tem poder, sim. É a maneira como Deus expressa o seu amor por nós. Eu sou muito amado por Jesus. Eu sou muito amado por Deus. Por quê? Porque o seu sangue foi vertido. Escorreu no Calvário. Os meus pés estão cheios de sangue. Ele me lavou. Ele me salvou. Porque Ele me ama. E Ele te ama. Ele te ama. E também o quarto poder que nós temos é que o sangue de Jesus tem poder. Poder para garantir a nossa fé e a nossa esperança até o fim dos tempos. Sempre estaremos com Ele e não cairemos mais. E seremos aperfeiçoados na semelhança de Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Sangue de Jesus tem poder. Vamos aplicar o que nós temos aqui dessas verdades de Pedro e vamos ver o que isso pode nos representar e nos ajudar aqui na nossa vida da igreja. A primeira coisa que eu tenho para trazer para os irmãos é isso. Não blasfeme por usar o conceito de sangue de Cristo de modo herético, vazio, desonroso e voltado para interesses próprios. Se você conhece uma pessoa que fala, estou precisando de um emprego novo, uma namorada, um carro novo, o sangue de Jesus tem poder, vem logo depois, chame esse irmão, mostre o texto. Mostre o que é o sangue de Jesus tem poder. Mostre o que é o poder verdadeiro do sangue de Jesus. Tome cuidado com as nossas vontades, as nossas inclinações carnais, e muitas vezes trazemos essa expressão para nossas orações de modo vazio, leviano, herético, desonroso. Isso deve motivar a maneira como nós falamos. Nós cristãos falamos diferente. Nós não usamos jargões. E quando nós falamos algo que se assemelha a um jargão, ele tem que sair do nosso coração de modo verdadeiro. Isso, e o texto de Pedro nos ajuda a resgatar qual é o poder do sangue de Jesus. A segunda aplicação que eu tenho para os irmãos, com base naquilo que aprendemos hoje: viva uma vida cristã digna do imensurável preço pago por sua libertação da morte e pecado por Cristo na cruz. Houve sangue, houve dor, houve agonia extrema, enquanto aquele sangue era vertido por nosso pecado. O resgate é alto, e precisamos viver de acordo com o seu resgate. A maneira como eu piso no solo, a maneira como eu estendo a minha mão, a maneira como eu olho para as coisas ao meu redor, a maneira como eu digito, escrevo qualquer mensagem no meu celular, a maneira como eu me dirijo para minha esposa, a maneira como eu dirijo com os meus amigos, a maneira como eu dirijo com o meu chefe, devem refletir o poder do sangue de Jesus que me libertou de uma vida fútil e me transformou. E quando Ele olha, e quando as pessoas olham para nós, eles devem ver o brilho daquele sangue que foi coagulado no Monte Calvário. Eles devem olhar para nós e ver o brilho do amor de Deus, que não poupou o seu Filho, morreu agonizando na cruz, e depois ressuscitou, mostrando que a morte não podia retê-lo. E finalmente,
A terceira aplicação que eu tenho para os irmãos se relaciona com uma das ordenanças de Jesus. Nós celebramos a ceia do Senhor aqui na nossa igreja, uma vez por mês. Às vezes celebramos mais, eventualmente. Mas uma vez por mês nós partimos o pão, pegamos o cálice e celebramos o sacrifício de Cristo. Olha só o que eu escrevi aqui para os irmãos. Durante sua próxima ceia do Senhor, nesta ou em qualquer outra igreja, reflita sobre os verdadeiros poderes do sangue de Cristo. E isso o ajudará a participar desta ordenança de maneira digna e honrosa. Relembre essas 4 verdades, esses 4 poderes, na próxima vez que você tomar o cálice. A gente pega o pão e a gente pega o vinho em nossas mãos e nós oramos, nós refletimos sobre o sacrifício de Cristo. Muitas vezes a gente fecha os olhos para fazer aquilo. Mas antes de fechar os olhos, gaste alguns segundos olhando para a cor do sangue, do vinho que está na sua mão. E lembre, aquilo foi o sangue de Cristo, é uma memória, é um memorial daquilo que foi derramado na cruz. E aí reflita. O meu pecado foi coberto por esse sangue na cruz. Eu vivia uma vida fútil e vazia. Ele me libertou. Deus me ama. E Ele quer o meu bem. E Ele me guarda até aquele dia, o dia que há de vir, da nossa redenção completa. Vamos orar. Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, pela verdade que o Senhor revela na sua Escritura a respeito do sangue de Jesus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor um dia, no primeiro século, confortou irmãos com as verdades acerca do sangue de Cristo. E nós suplicamos, Pai, que o Senhor continue fazendo isso, hoje, mais de 2000 anos depois, nessa igreja. Que o Senhor traga à nossa memória os 4 poderes legítimos do sangue de Cristo. E que as nossas vidas reflitam o que esse poder tem. O sangue de Jesus, que não foi poupado ali na cruz. Tem misericórdia de nós, Pai, porque somos pecadores e falhos. Ajuda-nos a caminhar. Ajuda-nos a ir frequentemente ao Calvário, visitar aquele local que um dia foi o sacrifício de Cristo na cruz. E que depois possamos, Senhor, nos apresentar diante do trono de Deus, do trono de Jesus, devidamente relembrados do imenso e magnífico sacrifício que Jesus fez na cruz. Em nome de Jesus, aquele que não poupou o seu próprio sangue, para que nós estivéssemos hoje, aqui, em igreja, louvando o Rei dos Reis. Amém.